Imagina uma criança que foi adotada. Ela tem um sobrenome de família, ela dorme na casa daquela família, ela come na mesa da família. Ela tem um quarto, ela tem roupa, ela tem de tudo. Mas toda vez que ela olha para o pai, ela sente que ela não pertence àquele lugar de verdade. Que aquele amor daquele pai não é para ela. E que a qualquer momento eles vão descobrir que ela não pertence ali, que aquela criança não pertence àquele lugar. E sabe o que é o mais triste? Tem muita gente vivendo a vida cristã dessa mesma forma. São pessoas que são filhos de Deus no papel, mas na verdade dentro do coração são pessoas que são órfãos. Elas sabem que Deus é Pai, elas até oram o Pai Nosso que estás no céu, mas elas nunca sentiram de verdade o que significa ser filho desse Pai. Mas e se eu te disser que a Bíblia ela explica a paternidade de Deus? E ela nos ensina que ela não é só uma ideia bonitinha para você ficar feliz. Na verdade, ela explica o significado real. E esse significado real muda a forma como você vive, a forma como você ora, a forma como você vence os seus medos. E é exatamente isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Como que você está? Meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk. Aqui nesse canal a gente estuda a palavra de Deus de uma forma prática, simples e objetiva. Na semana passada a gente viu como que o Pai ele demonstrou o seu amor por nós. Como que ele fez isso? Ele fez isso enviando o seu Filho para morrer por nós. Nós falamos sobre João 3,16, nós falamos sobre a plenitude dos tempos, sobre a adoção como filho. E a gente também aprendeu aquela expressão maravilhosa da Bíblia, que é Abba Pai, que nada mais é do que o clamor íntimo de um filho de verdade desse Pai maravilhoso. Mas hoje eu quero dar um passo além nesse nosso aprendizado. Eu quero te mostrar como a paternidade de Deus ela é eterna. Sabe por quê? Porque ele não se tornou um pai, ele sempre foi pai. E eu quero te mostrar como a gente reconhece essa paternidade. E principalmente como você pode viver isso no seu dia a dia, toda hora, sem medo e com confiança. E se você quer entender de verdade o que é ser filho de Deus, então fica comigo até o final desse vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, já deixa o seu like, porque você não faz ideia do quanto isso ajuda o nosso canal. E o nosso texto base de hoje está em 1 João, no capítulo 4. Deixa eu ler o versículo 14 aqui para você. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Olha só que interessante o que está escrito aqui. O Pai ele enviou o Filho. E isso à primeira vista parece ser muito simples. Mas a frase ela carrega uma verdade gigantesca nesse texto. Sabe por quê? Porque para existir um filho enviado, precisou existir um pai que enviou o próprio filho. E é aqui que está o ponto principal disso tudo. Porque Deus ele não se tornou um pai no momento da história. A Bíblia diz que ele sempre foi pai. A paternidade é um atributo eterno de Deus. Olha só o que Jesus disse lá em João, no capítulo 17, no versículo 5. Ele diz assim: Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Você consegue entender o que está escrito aqui? Antes que o mundo existisse, antes da criação, antes de Adão, antes da queda, antes de Abraão, antes de tudo, já existia uma relação entre o pai e o filho. O pai, então, ele sempre foi pai, e o filho, ele sempre foi filho. E aí você me pergunta, e o Espírito Santo? O Espírito Santo também sempre foi o Espírito Santo. Então não houve um momento na história onde Deus ele virou pai. Então a paternidade de Deus ela é a raiz de tudo o que ele faz. Quando você olha para o Filho sendo enviado, você está vendo o fruto. Mas a paternidade de Deus já estava lá desde sempre. Porque a paternidade de Deus ela é eterna, ele é um pai eterno e ele é a base de tudo. E quando você sabe disso, isso te dá uma segurança enorme. Porque o pai que te adotou, ele não é um pai meia boca, ele não é um pai improvisado. Ele é pai por natureza. Ele é um pai que sabe o que ele está fazendo. Ele é um pai que sempre foi pai. E aí você pode me perguntar, Renato, tudo bem? Se Deus é pai, se ele é eterno, se a paternidade desse Deus é eterna, como é que a gente pode receber isso e experimentar isso de verdade? E a resposta é simples e ela está nas Escrituras. Olha só o que está escrito aqui no versículo 15. Diz assim: Se alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Você percebe o que está acontecendo aqui? A confissão de que Jesus é Filho de Deus, ela não é apenas uma frase teológica de efeito. Na verdade, ela é uma porta de entrada. Quando você confessa que Jesus é o Filho de Deus, você automaticamente reconhece que existe um Pai. Porque o texto diz que quando você faz isso, Deus está nele e ele em Deus. Sabe o que isso significa? Significa uma habitação mútua, uma comunhão íntima. Você em Deus e Deus em você.
Então, reconhecer a filiação de Jesus Cristo é o caminho legítimo que você tem para ter acesso ao Pai. Eu não sei se você lembra, mas no nosso segundo episódio, no segundo vídeo dessa série, a gente viu que Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E aqui, novamente, em 1 João, a gente vê a mesma coisa sendo falada. Está dizendo que quem confessa o Filho habita no Pai. Então não existe um atalho. Não adianta você tentar chegar ao Pai por outros caminhos, por outras religiões, pela sua religiosidade, pelas suas obras. O único caminho de acesso ao Pai é através do Filho. Sabe quando você chega no aeroporto, tem ali o portão de segurança de embarque. Você pode ter o passaporte, você pode ter comprado a passagem, você pode estar com a sua mala, com a sua mochila despachada, tudo em ordem. Mas se você não passar por aquele portão específico, pelo portão de embarque ou pelo portão de segurança, você não vai chegar no lugar que você precisa. Jesus é esse portão. E confessar que Jesus é o Filho de Deus é passar por esse portão e te levar direto à presença de Deus. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que o versículo está dizendo que você não está apenas visitando o Pai, mas ele diz que você habita nele e ele habita em você. É um relacionamento permanente, é uma comunhão constante. Mas essa novidade toda ela não para por aí. Porque a paternidade de Deus ela não é apenas reconhecida, na verdade ela é experimentada. E a marca dessa experiência com o Pai eterno, é o amor. Olha só o que o versículo 16 vai dizer. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olha só outra frase que nós temos aqui. Deus é amor. Eu não sei se você percebe, mas não está dizendo que Deus tem amor. Diz que Deus é amor. E isso faz parte da natureza dele. Amor é quem ele é e esse amor se manifesta através da filiação. E João ele vai continuar dizendo ainda outras coisas aqui no versículo 17 e 18. Ele diz assim: desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que, no dia do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então a gente percebe que filho, ele não vive no medo. O filho de verdade, ele vive em confiança, com confiança. O medo do juízo, o medo da rejeição, o medo de não ser aceito, tudo isso é lançado fora quando você entende que o amor do Pai, ele vem primeiro. Você lembra da expressão que a gente aprendeu na aula passada? Abba, Pai. Essa expressão de intimidade entre pai e filho, ela só é possível porque o amor do Pai, ele removeu todo o medo. Então você não chama Abba Pai com medo, você clama com confiança. Então, meu irmão e minha irmã, você não precisa viver a sua vida cristã com medo de Deus, pensando se ele te aceita ou não. Você não precisa ficar com medinho pensando se você faz suficiente, se você já fez suficiente ou não para merecer o amor de Deus. Porque filho não vive assim, o filho descansa. Então o que a gente sabe até agora? Primeiro, a paternidade de Deus ela é eterna. Deus ele não se tornou um pai em um momento exclusivo na história. Ele sempre foi pai. A paternidade é a raiz de tudo aquilo que Deus faz. Em segundo lugar, a gente reconhece essa paternidade quando a gente confessa Jesus Cristo como sendo filho de Deus. E é justamente essa confissão que é a porta de entrada para esse pai, esse relacionamento. Porque quem confessa o Filho habita no Pai e o Pai nele. Em terceiro lugar, a experiência do amor do Pai lança fora todo medo. Um filho ele não vive com medo do Pai, ele vive com confiança no amor do Pai. E o amor perfeito do Pai remove todo o medo e permite que você possa descansar. Talvez você tenha passado a sua vida inteira sabendo que Deus é Pai, mas você nunca teve a sensação, você nunca sentiu a paternidade de Deus de verdade. Talvez você tenha crescido vendo a imagem de Deus completamente distorcida. Talvez você pense que ele seja um Deus distante, um Deus severo, um Deus sempre carrancudo de braços cruzados. E hoje justamente pode ser o dia que você está sendo convidado para sair dessa teoria que você tem dentro da sua cabeça e entrar na experiência na prática. Porque Deus ele quer ser o seu pai. Ele não quer ser um pai distante, um pai severo, mas ele quer ser um pai presente, um pai amoroso, um pai acolhedor. E na nossa próxima lição a gente vai mudar um pouco o foco. Nós já falamos do pai, agora é hora da gente falar sobre o Deus Filho. Quem é Jesus e o que significa ele ser o Deus Filho. E nós vamos entender por que aquele momento da transfiguração é um dos momentos mais poderosos da revelação da sua glória. Então quero convidar você para assistir o próximo vídeo junto comigo.
Então já me responde aqui embaixo nos comentários. Você tem vivido a sua vida como um filho de Deus ou como um órfão? Essa pergunta que eu estou te fazendo é uma pergunta sinceríssima. E eu quero saber do fundo do meu coração se esse estudo tem falado com você. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, já deixa o seu like. Isso ajuda demais o nosso canal, você não faz ideia. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso sobre a paternidade do nosso Pai de amor. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve agora. Ativa o sininho das notificações para não perder o nosso próximo episódio dessa série maravilhosa. Eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o vídeo de hoje. E eu te vejo no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.